Oi, seja bem-vindo à quinta aula de SOF. Na aula de hoje nós falaremos sobre a capacidade de armazenamento de arquivos da ferramenta. Falarei sobre os comandos simage, cimage, sdocument e também do uso de GIFs em chats animados. Vamos à aula. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os armazenamentos de arquivos dentro da SOF. Essa capacidade de armazenar arquivos e documentos, imagens ou até mesmo documentos em PDF facilita muito a vida do editor dentro da SOF. Você pode armazenar algumas informações e depois transferi-las ou fazer com que a SOF exponha isso para os usuários que estiverem acessando. Gráficos, algumas fotos ou tabelas, se for importante. Para você armazenar um arquivo, seja ele uma imagem ou mesmo um documento, é muito simples. No menu esquerdo, dentro do Knowledge Manager, você vai em Arquivos. Ele vai abrir duas seções, Documentos e Imagens. Basta ir ao lado Adicionar, neste caso nós estamos na aba de Imagem, e ele vai abrir essa telinha. Basta você fazer o upload dessa informação, dessa imagem que você quer, para dentro da SOF, e dar um nome adequado para ele. É assim que você vai encontrar quando você estiver editando. Para utilizar já a imagem na hora da edição, nós usamos dois comandos, o cimage ou o simage. O cimage busca imagens externas na internet. Então eu posso simplesmente pegar a URL de uma imagem que eu queira utilizar, que esteja na internet, e colocar. Usando o cimage, nós vamos abrir a tela, este quadro de cima. Ele vai abrir com essas informações. No primeiro campo, você deve colocar o link da imagem. Já no segundo campo, você pode mexer no tamanho que ele vai aparecer para o usuário. Esse tamanho pode ser trabalhado em porcentagem ou em pixels. Se você colocar em porcentagem ou em pixels somente o primeiro número, no caso, largura, a SOF vai entender que o segundo segue essa proporção. Então, se eu colocar 50% aqui, ela vai entender que no de baixo também é 50%. Caso você queira valores diferenciados, basta escrever realmente nos dois. Já o simage serve para buscar as imagens internas na galeria, como mostrado no slide anterior. Então, assim que você salvar uma imagem e quiser mostrar isso para um usuário, na hora de colocar um comando, você vai colocar o simage. E aí ele vai aparecer para você a opção das imagens que já tem cadastradas no seu banco. Ela também pode ser trabalhada com altura e largura. Tanto faz, em porcentagem ou em pixels. E aqui ao lado eu tenho um exemplo de como fica, mostrando o logo da Stefanini. Outra capacidade que a SOF tem é de armazenamento de documentos. Para isso, nós temos o comando sdocument. Assim como você armazena imagens, você pode salvar textos de PDF. E dentro desses textos podem conter conteúdos que sejam importantes para o usuário. Então, em algum momento, se a SOF precisar mandar isso para um usuário, como um formulário ou informações técnicas a respeito de algum produto que ela não precisa explicar no chat, é mais fácil você entregar isso para o usuário como um documento. Para isso, é muito simples, basta você salvar ele dentro da mente da SOF, dentro do banco de dados dela, como já foi mostrado, e na hora de utilizar ele, você vai usar o comando sdocument. Assim que você salvar o documento, ele vai pedir para você escolher e armazenar e qual é o título que você quer dar para ele, e a hora que for usar o comando sdocument, esse título vai aparecer aqui, dentro das opções. Outra capacidade que a SOF tem também é o de utilizar GIFs, imagens animadas da internet. Você pode fazer alguns GIFs e guardá-los em algum banco de dados, e aí sim utilizar via um sistema de URL para dentro da SOF, ou utilizar GIFs que já estão na internet, como alguns sites que são dedicados para isso. A vantagem da utilização de GIFs é que ela não é um comando, ela simplesmente é um copiar e colar o código da fonte, e você pode também utilizar para dar algumas informações um pouco mais elaboradas, como por exemplo, algum treinamento curto, ou alguma funcionalidade que alguma ferramenta que você está explicando dentro da SOF consegue fazer. Para isso, é muito simples. Caso você queira utilizar de algum site, nós indicamos o site gif.com.
Nele, você tem a opção Embed, em que ele vai te dar um link. Basta você copiar esse link e utilizar no campo de respostas da SOF. Nesse caso, eu grifei em preto para ficar mais fácil de visualizar. Assim como na parte de imagens, você também consegue mexer na altura e na largura do mesmo. Só que desse jeito, você só pode mexer através de pixels, não mais por porcentagem. Vamos fazer alguns exemplos na prática. Para aquela base que nós já criamos na aula passada, venha em Editor, e nas opções do menu na esquerda, vá na opção Arquivos. Aqui eu tenho a opção de documentos e imagens, como já citado anteriormente. Nesse caso, o upload de imagens, eu já subi uma imagem até a mente da Sophie, que é justamente uma imagem do avatar dela. Para isso, eu vim na opção Adicionar, escolhi o arquivo e dei o nome que eu quis para ele. Com documentos, é a mesma coisa. Venha na aba de Documentos, Adicionar documento PDF, escolha o documento e dê um nome para ele. Nesse caso, eu também já subi um documento de arquivo, chamei ele de documento. Quando você quiser utilizar essas informações, crie uma nova regra. Nesse caso, eu criei a regra Aparência da Sophie, porque é disso que nós vamos falar nesse momento. Eu já criei ela previamente, então o que eu utilizei? Um nome para essa regra, lembrando da regra de boa prática de manter um título dentro de colchetes sobre o tema, é mais fácil para editar futuramente. Nesse caso, Aparência da Sophie. A etiqueta, como eu já citei também anteriormente, é a regra mais importante, ou o cerne da questão, sobre o que é essa pergunta, sobre o que essa entrada está se tratando, né? A categoria, nesse caso, faz parte de diálogo, e aqui algumas entradas que eu quero que o usuário use para chegar até essa pergunta. Qual sua aparência? Como você se parece? Quero ver uma imagem sua. Como você é, Sophie? E no caso da resposta, eu deixei preparado a seguinte resposta. Bem, não costumo me mostrar assim ao público, mas adoro essa minha foto. Aqui eu estou utilizando o comando de imagem. Vou fazer ele novamente. Venha na opção de comando, abrir. Como é uma imagem interna já armazenada dentro da Sophie, você utiliza S-Image. Se você quiser utilizar uma imagem externa da internet, você vai utilizar C-Image. Escolha a imagem que você salvou. Nesse caso, eu dei o nome dela de Sophie Share. Aqui, o tamanho dela. Eu não quero usar a imagem no tamanho completo, então eu posso utilizar simplesmente uma porcentagem. Quero que tenha 60% do tamanho. Se eu deixar assim, com somente uma informação, a de baixo automaticamente entende que é a mesma coisa. Estou utilizando também o comando de newline, já apresentado na aula anterior, justamente para pular algumas linhas. Aqui, quis fazer uma graça e falei, minha prima Rose ficaria louca com a minha agilidade. Quem é a Rose? Um GIF que eu quero utilizar da Rose dos Jetsons. Utilizei o site indicado anteriormente, o gif.com, venho na opção Embed, copio simplesmente o código que ele me dá e coloco aqui. Se eu quiser alterar o tamanho dessa imagem, desse GIF, eu também posso. Nesse caso, tenho que mudar aqui, nessas opções. Vamos colocar então 1/3 do tamanho. Isso dá 160 por 120. E para finalizar, eu quero que ela apresente aquele documento que eu já subi na mente dela. Se tiver mais interesse, você pode baixar esse documento. Eu usei o comando sDocument. Vou fazer novamente. Venha na opção Inserir comando, sDocument, e ele vai perguntar qual documento você quer que a Sophie mostre para o usuário. No caso, eu só salvei um documento PDF, documento. E o nome que eu quero que apareça para o usuário como opção clicável. Nesse caso, eu vou usar simplesmente a palavra aqui. Você pode baixar esse aqui, ou melhor, esse arquivo.
confirmo. Adicione. Veja que ele já transformou em formato de GIF e salva. Lembre-se que para testar você precisa publicar antes, então venha no botão publicar. Vamos ver como ficou. Venha no botão Shatter. E uma das entradas era como você é, Sofia. Muito bem, a imagem interna dela foi trazida normalmente, como foi solicitado. Um GIF foi colocado da forma como vocês já viram. E se eu quiser baixar o download daquele arquivo, eu venho aqui com uma opção clicável de hiperlink. E ele abre para mim o documento que eu já subi. Obrigado e aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!